A brisa úmida do litoral carregava o cheiro de sal e peixe fresco pela orla da cidade portuária. Era uma tarde de outono em Vitória, no Espírito Santo, onde o mar batia preguiçoso contra o cais e o sol filtrava entre nuvens cinzentas, pintando as ruas de um tom melancólico. Mariana caminhava devagar pela calçada irregular do bairro de Camburi, o ventre arredondado pela gravidez de 7 meses, pressionando contra a blusa folgada de algodão. Aos 32 anos, ela se sentia pesada, não só pelo peso do bebê, mas pela exaustão que se acumulava como uma dívida invisível. Seu rosto, marcado por olheiras suaves, ainda guardava a beleza serena de quem crescera entre as praias e as fábricas de celulose que sustentavam a economia local. Ela e Rafael se mudaram para ali há 10 anos, fugindo do interior de Minas Gerais, em busca de uma vida melhor. Ele, com seu carisma fácil e ambição afiada, subira rápido na hierarquia da Maré Alta, uma empresa de exportação de madeira e produtos marítimos que dominava o porto. Mariana, formada em administração pela Universidade Pública da região, fora a mente por trás de muitas das estratégias que fizeram a companhia crescer. Mas ninguém sabia disso, pelo menos não publicamente. Ela preferia o anonimato, gerenciando as finanças de casa e apoiando o marido nos bastidores, enquanto ele desfilava como o grande chefe em jantares e reuniões. Naquela manhã, Mariana acordara cedo, como sempre, para preparar o café na cozinha apertada do apartamento, no 3º andar de um prédio modesto à beira da praia. O lugar era simples, paredes brancas descascando em alguns pontos, móveis de compensado que Rafael comprara em promoção e uma varanda minúscula de onde se via o horizonte azul. "Bom dia, amor", dissera ele, beijando sua testa distraído antes de sair para o escritório. "Não esquece da consulta à tarde. Eu te levo se der tempo." As palavras soavam mecânicas como um roteiro repetido. Mariana assentira, ignorando o aperto no peito. Nos últimos meses, Rafael chegava tarde, cheirando a uísque e desculpas vagas sobre negócios urgentes. Ela decidiu caminhar até a clínica sozinha. O ar salgado a acalmava e o movimento ajudava a aliviar as dores nas costas. As ruas de Camburi fervilhavam com o cotidiano. Pescadores arrastando redes no calçadão, donas de casa carregando sacolas de feira e trabalhadores da construção civil erguendo mais um condomínio de luxo que contrastava com as casinhas antigas. Mariana parou em uma padaria na esquina, comprando um pão de queijo quente para o lanche. "Tudo bem com a gestação, Mari?" perguntou a atendente, uma mulher de meia-idade com mãos calejadas. "Graças a Deus, sim. Esse neném aqui está crescendo forte", respondeu ela, forçando um sorriso. Mas por dentro, uma inquietação a roía. Rafael mal tocava em sua barriga ultimamente, como se o bebê fosse um intruso em sua rotina agitada. A clínica ficava a poucas quadras dali, em um prédio baixo de saúde pública, lotado como sempre. Mariana esperou na sala de espera, folheando uma revista velha enquanto ouvia o choro de outras crianças e o burburinho de conversas baixas. A médica, uma mulher de olhos gentis, confirmou que tudo estava bem. O coração do bebê batia ritmado e o ultrassom mostrou um menino saudável. "Cuide-se, hein? Descanso é essencial nessa fase", aconselhou. Mariana saiu dali com um alívio misturado à solidão. Por que Rafael não viera? Ele prometera. Em vez de voltar direto para casa, ela decidiu passar no escritório da Maré Alta, no centro portuário. Talvez pudesse surpreendê-lo, levar um café e ver se ele estava bem. O trânsito era caótico. Ônibus lotados buzinavam, motos zigue-zagueavam entre os carros e o cheiro de diesel se misturava ao odor de maresia. Ela pegou um táxi, o motorista tagarelando sobre os preços subindo e o porto paralisado por uma greve recente. "A vida tá dura para todo mundo, né, moça? Mas você aí grávida tem que se preservar." O prédio da empresa era um galpão moderno à beira do cais, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu nublado. Mariana desceu do carro pagando com as poucas notas que tinha na bolsa. O recepcionista a reconheceu de imediato. "Senhora Mariana, o senhor Rafael está em reunião, mas posso avisar." Ela balançou a cabeça. "Não, tudo bem. Eu espero aqui." Mas a curiosidade a impeliu para o corredor lateral, onde as janelas davam para o pátio interno. Foi então que viu.
Rafael estava lá de costas para ela, rindo baixinho enquanto segurava um bebê nos braços. O menininho, de uns 6 meses, gorgolejava feliz agarrando a gravata do pai. Ao lado dele, uma mulher jovem, de cabelos cacheados e vestido justo, observava a cena com um sorriso orgulhoso. Ela era Carla, a secretária nova que Rafael mencionara uma vez, casualmente como uma garota eficiente. Mas agora tudo fazia sentido. As noites em claro, as ligações sussurradas, o distanciamento. O bebê usava uma roupinha azul, idêntica à que Mariana escolhera para o filho deles. O mundo de Mariana parou. Seu coração acelerou, o estômago revirou como se o chão tivesse sumido. Ela se encostou na parede fria do corredor, as mãos tremendo sobre a barriga. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, mas ela as enxugou rápido, mordendo o lábio para não soluçar. Como ele pôde, depois de tudo que construíram juntos. A maré alta não era só dele, era dela na essência. Ela havia investido cada centavo de sua herança familiar, assinado os papéis fundadores em silêncio, garantindo 90% das ações enquanto ele gerenciava o dia a dia. Pra te proteger, dissera o advogado na época. Mulheres grávidas ou não, ainda enfrentam preconceitos nos negócios. Mas agora, aquilo. A traição cortava como uma faca enferrujada. Mariana recuou devagar, saindo do prédio sem ser vista. O ar do porto parecia sufocante, o barulho das gaivotas um eco distante de sua dor. Ela caminhou de volta para casa, as pernas fracas, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Em sua mente, as peças se encaixavam. As desculpas, o perfume estranho em suas roupas, as contas bancárias que ela gerenciava sozinha, sem questionar. Como pudera ser tão cega? Chegando ao apartamento, trancou a porta e se jogou no sofá, o corpo curvado em posição fetal. O bebê chutou, como se sentisse a angústia da mãe. "O que vamos fazer agora, meu amor?" sussurrou ela para a barriga, a voz embargada. Pela primeira vez em anos, Mariana sentiu uma raiva fria se instalando, misturada a uma determinação que ela nem sabia que possuía. Não seria mais a sombra. Hora de revelar quem realmente mandava. Mas, por enquanto, o silêncio era sua armadura. Ela se afastaria devagar, deixando que a verdade fermentasse como uma tempestade no horizonte. O sol poente tingia o céu de Vitória com tons alaranjados, filtrando-se pelas persianas semiabertas do apartamento de Mariana. Ela permanecera ali por horas, imóvel no sofá, o corpo exausto pressionado contra as almofadas desgastadas. O choro distante de uma criança na rua ecoava como um lembrete cruel, e o barulho das ondas quebrando na praia próxima parecia um rugido abafado em sua mente. Seu ventre doía levemente, não só pelo peso do bebê, mas pela contração emocional que a consumia. Rafael ainda não havia chegado, e ela não esperava por ele com a ansiedade de outrora. Em vez disso, uma frieza calculada se instalava, como o vento úmido que entrava pela varanda, carregando o sal do mar. Mariana se levantou devagar, apoiando as mãos na barriga para se equilibrar. Caminhou até a cozinha, onde o relógio na parede marcava quase 7 da noite. Preparou um chá de camomila, as mãos trêmulas mexendo a colher no bule rachado. Seus pensamentos giravam em torno da cena no pátio da empresa. O riso de Rafael, o gorgolejar do bebê alheio, o olhar cúmplice de Carla. Como ele podia construir uma família paralela enquanto ela carregava o filho deles? A maré alta, que nascera de noites insones revisando planilhas, e de sua herança de família. Uma pequena fortuna de terras em Minas vendidas para investir no negócio, agora servia de palco para aquela farsa. Ninguém fora do círculo íntimo sabia que as ações majoritárias estavam em seu nome. Um arranjo discreto para evitar os olhares enviesados em um mundo de negócios dominado por homens. O celular vibrou na mesa, uma mensagem de Rafael. "Atrasado de novo, amor. Janto sozinho. Te amo." Ela leu as palavras sem emoção, o polegar pairando sobre a tela antes de apagá-las sem responder. Pela primeira vez, o silêncio era uma escolha, não uma submissão. Mariana decidiu sair, precisava de ar que não cheirasse a traição. Vestiu um casaco leve sobre a blusa de gestante e desceu as escadas do prédio.
ignorando o elevador barulhento que sempre enguiçava. A rua de Camburi estava animada ao entardecer, crianças jogando bola na calçada irregular, um vendedor de milho assado acendendo sua fogueira improvisada e o trânsito de carros e motos serpenteando em direção ao centro. O ar salgado misturava-se ao cheiro de fumaça de churrasco de uma casa vizinha, um contraste amargo com sua fome emocional. Ela caminhou sem destino, as solas dos sapatos gastos roçando o asfalto rachado. Passou pela praça pequena, onde bancos de madeira envelhecida abrigavam casais e idosos conversando. Sentou-se em um deles, observando o movimento. Uma senhora de cabelos grisalhos, provavelmente na casa dos 60, aproximou-se com um jornal dobrado na mão. "Boa noite, querida. Tá tudo bem? Você parece carregando o mundo nas costas." A voz era rouca, marcada por anos de trabalho no porto, talvez como faxineira ou cozinheira em navios. Mariana ergueu os olhos, surpresa com a gentileza espontânea. "Só cansada, sabe? A gravidez pesa." A mulher assentiu, sentando-se ao lado. "Eu sei como é. Tive 3, sozinha depois que o pai sumiu. Mas olha, a vida dá voltas. O que te aflige não é só o bebê, né?" As palavras acertaram como uma flecha suave. Mariana hesitou, mas algo na empatia da estranha a desarmou. "Meu marido. Ele tem outra. Vi hoje com um filho dela no colo. E eu aqui, grávida do nosso." Lágrimas brotaram novamente, quentes e inevitáveis. A senhora, que se apresentou como Dona Lúcia, pôs a mão calejada sobre a dela. "Ai, menina, que dor. Homens assim acham que o mundo é deles. Mas você não tá sozinha. Eu ajudei tantas mulheres no bairro, com o abrigo da igreja ou só um ouvido. Quer vir tomar um café na minha casa ali? Meu filho tá cozinhando feijão." Mariana aceitou, grata pela oferta simples. A casa de Dona Lúcia era uma construção baixa de tijolos aparentes. A poucos metros da praça, com um quintal cheio de vasos de manjericão e uma mesa de plástico na varanda. O filho dela, um rapaz de uns 25 anos chamado João, de pele morena e braços fortes de quem trabalhava na construção, serviu o café fumegante e um prato de feijão com arroz. "Mãe me contou um pouco. Se precisar de ajuda, é só falar. Aqui no bairro a gente se vira." O gesto de solidariedade era genuíno, sem pena. Só o apoio cru de quem conhecia as ruas de Vitória, as greves no porto que deixavam famílias sem renda, os aluguéis subindo enquanto os salários minguavam, a invisibilidade das mulheres como ela. Enquanto comia, Mariana abriu-se mais. Contou sobre a empresa, sem detalhes confidenciais, só o suficiente para desabafar. Como ela arquitetara o crescimento da Maré Alta, negociando contratos com fornecedores de celulose das matas capixabas, otimizando custos em meio à inflação que corroía os lucros. Ele é o rosto, mas eu sou o cérebro. E agora, isso. João ouvia atento, limpando as mãos no pano de prato. "Então, você tem poder, né? Use isso, mas devagar, para não se machucar mais." Dona Lúcia acrescentou: "Lembra da vizinha Rosa? O marido a traiu com a patroa dele na fábrica. Ela se afastou quietinha, arrumou emprego de costureira e um dia, bum, mostrou que tinha guardado tudo. Hoje mora sozinha com as filhas e ele rasteja." As histórias alheias acendiam uma faísca em Mariana. Ela não era a primeira, nem seria a última. Voltou para casa perto das 9, o estômago reconfortado pelo feijão quente, mas a mente fervendo de planos. Rafael chegou logo depois, o cheiro de uísque misturado a perfume barato impregnando o ar. "Oi, amor. Onde você estava? Preocupei." Ele se aproximou para beijá-la, mas ela se afastou sutilmente, virando-se para a pia. "Saí para caminhar, preciso de espaço esses dias." A voz saiu firme, sem acusação direta. Ele franziu a testa, confuso. "Tudo bem? O bebê?" "Sim, o bebê tá ótimo." "Durma. Você parece cansado." Naquela noite, deitada ao lado dele, Mariana não dormiu. O ronco de Rafael era um ruído distante, enquanto ela traçava mentalmente os próximos passos. Ligaria para o advogado pela manhã, revisaria os documentos das ações. Não seria uma explosão imediata, seria uma erosão lenta, como as ondas moldando as rochas do litoral.
O bebê chutou de novo, e ela acariciou a barriga sussurrando: "Vamos ser fortes, filhinho. Mamãe vai te proteger." Pela janela, o mar sussurrava promessas de mudança, e pela primeira vez em meses, Mariana sentiu um vislumbre de controle em meio ao caos. A distância começava ali, no silêncio da cama compartilhada, mas o furacão se aproximava. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Vitória, com uma garoa fina que tamborilava nas janelas do apartamento de Mariana, como se o céu chorasse em solidariedade. Ela acordou antes do sol, o corpo rígido de uma noite mal dormida, o ventre protuberante a lembrando de que o dia seguia, independentemente da tempestade interna. Rafael ainda roncava ao lado, o rosto relaxado em um sono inocente que a irritava. Ela se levantou com cuidado, evitando o rangido da cama de solteiro improvisada, e foi para a cozinha. O ar úmido carregava o cheiro de mofo das paredes, misturado ao aroma de café fresco que ela preparou no fogão a gás antigo. Cada movimento era deliberado, uma âncora contra o caos que borbulhava em seu peito. Enquanto a água fervia, Mariana pegou o celular e discou o número do advogado, Dr. Elias, um homem de meia idade que cuidara dos papéis da empresa desde o início. A ligação foi breve, sussurrada para não acordar Rafael. "Bom dia, doutor. Preciso de uma reunião urgente, sobre as ações da Maré Alta." "Sim, hoje, se possível." Ele concordou, marcando para o meio-dia em seu escritório no centro, perto do mercado municipal. Desligando, ela sentiu um formigamento de poder, misturado a medo. Revelar sua participação majoritária significaria expor não só a traição, mas sua própria invisibilidade, anos de decisões nos bastidores, enquanto Rafael colhia os aplausos em eventos do porto, brindando com importadores estrangeiros. Rafael acordou logo depois, bocejando e se espreguiçando. "Bom dia, Mari. Dormiu bem?" Ele se aproximou pela cintura, mas ela se desviou com naturalidade, fingindo arrumar a mesa. "Mais ou menos. O bebê me manteve acordada." A mentira era uma barreira fina, testando as águas. Ele franziu a testa, mas não insistiu, pegando uma xícara de café. "Vou para o escritório cedo hoje. Tenho uma entrega importante de madeira para o exterior. Carla está ajudando com os papéis." O nome saiu casual, como se fosse inofensivo, e Mariana sentiu o estômago revirar. "Ah, sim, boa sorte." Sua voz saiu neutra, mas por dentro a raiva fervia como o café no bule. Ele saiu apressado, deixando um beijo no ar que não a tocou. Sozinha, Mariana comeu uma torrada simples, o pão seco contrastando com o luxo que a empresa proporcionava, ou pelo menos que Rafael desfrutava. Ela se vestiu devagar, uma saia solta de algodão, blusa ampla para acomodar a barriga e um lenço leve no pescoço para disfarçar as olheiras. Desceu as escadas do prédio, o eco de seus passos misturando-se ao barulho de vizinhos acordando. Uma porta batendo, uma criança choramingando. Na rua, a garoa persistia, molhando o asfalto irregular de Camburi e transformando as poças em espelhos quebrados. Ela pegou um ônibus lotado em direção ao centro, o veículo rangendo nas curvas, enquanto o mar piscava ao longe, cinzento e agitado. O trajeto era familiar. Paradas em bairros operários, onde trabalhadores subiam com mochilas sujas de serragem das fábricas de celulose. E mães com carrinhos de bebê apertavam-se nos bancos. Mariana se encostou na janela, o vidro embaçado pelo hálito coletivo. Uma passageira ao lado, uma mulher de uns 40 anos com unhas pintadas de vermelho descascado, notou sua expressão distante. "Tá grávida, né?" "Eu tô na terceira." "Cansa, mas vale cada chacoalhão." Mariana sorriu fracamente. "É, cansa mesmo, mas a gente segue." A conversa trivial a ancorava, um lembrete de que a vida pulsava além de sua dor pessoal, as lutas diárias de quem pegava ônibus lotados para empregos mal pagos, enquanto o porto exportava riquezas que mal pingavam na periferia. Desembarcou no centro portuário, onde o cheiro de peixe fresco e óleo de motor dominava o ar. O escritório de Dr. Elias ficava em um prédio antigo de 3 andares, fachada amarelada pelo sal marinho, ao lado do mercado municipal. O burburinho ali era ensurdecedor,
Feirantes gritando preços de camarão e banana, sacolas plásticas farfalhando e o vai-vem de compradores negociando descontos. Mariana subiu as escadas íngremes, o esforço fazendo-a pausar no patamar ofegante. A secretária a recebeu com um aceno simpático. Ele te espera. Pode entrar. Dr. Elias era um homem magro, de óculos grossos e gravata frouxa, sentado atrás de uma mesa coberta de pastas. Mariana, que surpresa! Sente-se, por favor. O que houve? Ela se acomodou na cadeira de plástico, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. As palavras saíram em um fluxo contido. A cena no pátio, o bebê de Carla, o distanciamento de Rafael. Eu vi tudo, doutor. Ele tem outra família. E a empresa? É minha. 90% das ações. Preciso saber como agir. Divórcio, transferência, o que for. Ele ouviu atento, folheando documentos antigos. Você tem razão, Mariana. Os papéis estão impecáveis. Você é a controladora majoritária desde a fundação. Rafael gerencia, mas as decisões finais são suas. Mas cuidado. Uma revelação abrupta pode complicar tudo, especialmente com a gravidez. Sugiro uma assembleia interna, discreta, e contrate um detetive se quiser provas formais da traição. Para a guarda do filho, pensão. A conversa durou quase 1 hora, com ele explicando cláusulas contratuais que Mariana revisara anos antes, mas que agora pareciam armas. Ela saiu dali com uma pasta fina debaixo do braço, o coração mais leve, mas a mente pesada de possibilidades. No mercado ao lado, comprou frutas frescas, mangas maduras e abacates do interior capixaba. Para o almoço, o vendedor embalando tudo com mãos ágeis. Cuide-se, grávida. Isso aí fortalece o bebê. A gentileza rotineira a tocou, um bálsamo contra a frieza dos negócios. De volta ao apartamento, a garoa havia parado, deixando o ar úmido e pegajoso. Mariana organizou a cozinha, lavando louça com movimentos ritmados, enquanto ligava para Dona Lúcia. Oi, sou eu de ontem. Posso passar aí mais tarde? Preciso de conselhos. A voz da senhora veio calorosa pelo telefone. Claro, menina. Vem pro jantar. João vai fazer moqueca de peixe, fresquinha do porto. A oferta era um refúgio, e Mariana aceitou grata pela rede improvisada que se formava. Rafael chegou no fim da tarde, o rosto suado de uma reunião no cais. Oi, amor, como foi o dia? Ele se jogou no sofá desabotoando a camisa. Mariana, de pé na porta da cozinha, respondeu com distância. Fui ao médico de novo. Tudo bem. E você? Ele hesitou, sentindo o tom frio. Trabalhei muito. Carla errou uns relatórios, mas resolvemos. O nome pairou no ar e ela virou o rosto, fingindo mexer no fogão. Que bom. Vou sair um pouco ver uma amiga. Sem esperar resposta, pegou a bolsa e desceu, deixando-o confuso no silêncio do apartamento. Na casa de Dona Lúcia, o cheiro de dendê e coentro enchia o quintal, onde uma mesa improvisada fora posta sob uma luz amarelada. João serviu a moqueca em pratos de louça lascada, o vapor subindo como uma promessa de conforto. Então, o que te trouxe de volta? Perguntou ele, enquanto Dona Lúcia enchia os copos com suco de caju. Mariana contou sobre o advogado, as ações, a determinação crescente. Não vou explodir tudo de uma vez, mas ele vai saber quem eu sou. Dona Lúcia assentiu, os olhos sábios brilhando. Boa, menina. Aqui no bairro a gente aprende que a força vem devagar como a maré enchendo. Minha irmã passou pelo mesmo na fábrica de celulose. Traição, demissão forçada. Ela se ergueu abrindo uma barraca no mercado. Hoje sustenta a família sozinha. A conversa fluiu para a noite, entre garfadas e risos contidos, tecendo laços de solidariedade. Mariana voltou para casa perto das 10, o estômago cheio e o espírito fortalecido. Rafael dormia no sofá, uma garrafa de cerveja vazia na mesa. Ela o cobriu com um cobertor, um gesto mecânico de hábito, mas sem afeto. Deitada na cama, ouviu o mar ao longe, ondas ritmadas como um coração coletivo. A distância se aprofundava, e com ela a transformação, não mais vítima, mas arquiteta de seu destino. O bebê se mexeu, e ela sorriu no escuro, imaginando o futuro que moldaria sozinha. A garoa da manhã anterior
dera lugar a um sol tímido que se infiltrava pelas frestas das persianas no apartamento de Mariana, pintando listras douradas no piso de cerâmica rachada. Era o quarto dia desde a descoberta, e o ar de Camburi carregava uma umidade persistente, misturada ao cheiro de pão assando nas padarias vizinhas e ao ronco distante de guindastes no porto. Mariana acordou com um enjoo leve, comum na reta final da gravidez, mas agravado pela náusea emocional que se instalava como uma sombra. Aos 32 anos, seu corpo parecia um campo de batalha, a barriga proeminente forçando a respiração, as veias azuladas nos pés inchados e uma fadiga que ia além do físico, enraizada na traição que corroía suas noites. Rafael já havia saído, deixando um bilhete apressado na mesa da cozinha. Café na geladeira, te vejo à noite. Beijo. As palavras eram vazias, como o pote de iogurte que ele esquecera de repor. Mariana dobrou o papel e o jogou no lixo, sentindo uma pontada de raiva fria. Ela preparou um suco de laranja fresca, comprada no mercado na véspera, e sentou-se à varanda minúscula, onde o mar se estendia como um tapete azul agitado pelo vento. Dali, via os navios mercantes ancorados no cais, carregando contêineres de celulose para longe, para mundos que pareciam inalcançáveis. A maré alta prosperava com aqueles embarques, mas o sucesso agora lhe soava como uma ironia amarga, construído em suas planilhas noturnas, enquanto Rafael posava de visionário. Decidida a não se afundar em lamentações, ela ligou o laptop antigo na mesa de jantar, o ventilador zumbindo para dissipar o calor úmido. Acessou o portal interno da empresa, usando a senha de administradora que poucos conheciam. Relatórios de vendas piscavam na tela. Lucros crescentes graças a contratos que ela negociara anos antes com fornecedores das florestas capixabas. Mas ali, entre os números, uma discrepância chamou sua atenção. Despesas não autorizadas, viagens de negócios para hotéis em Guarapari, assinadas por Rafael e Carla. Seu coração acelerou, confirmando o que o instinto já gritava. Em vez de confrontar imediatamente, ela baixou os arquivos para uma pasta criptografada, um passo calculado para armar sua defesa. Não mais no escuro, murmurou para si mesma, acariciando a barriga onde o bebê se mexia inquieto, como se aprovasse a determinação materna. O dia prosseguiu com uma rotina alterada. Mariana evitou o celular, ignorando as mensagens de Rafael cheias de emojis e perguntas casuais. Tudo ok? Saudade. Em vez disso, vestiu uma blusa solta e saiu para o bairro, o sol agora forte queimando sua pele clara. Caminhou até a praça, onde o movimento matinal fervilhava. Bicicletas entregando jornais, feirantes montando barracas com frutas do interior e grupos de pescadores discutindo o preço do peixe no cais. Dona Lúcia já estava lá, varrendo a calçada de sua casa com uma vassoura de palha, o rosto marcado por rugas que contavam histórias de viúves e trabalho braçal em navios de carga. Bom dia, Mari. Entra, menina, que o sol tá castigando, chamou a senhora limpando as mãos no avental florido. Mariana aceitou, grata pelo convite que se tornara rotina. Na cozinha apertada com paredes azulejadas e uma panela de café no fogo, Dona Lúcia serviu pão de queijo quentinho. Como vai o coração e o neném? Mariana sentou-se à mesa de fórmica, o peso do corpo aliviado pela cadeira. O coração tá se curando, devagar. Vi uns papéis da empresa hoje. Ele tá desviando dinheiro, acho. Para eles. As palavras saíram pesadas, mas aliviadoras. Dona Lúcia assentiu sem julgamento. Homens com poder acham que podem tudo. Meu falecido era assim no porto. Subia na vida, mas esquecia a gente em casa. Minha irmã, que te falei, descobriu desvios na fábrica dela. Denunciou quietinha, com provas. Hoje, ela é supervisora, e o ex-mulherengo mora no barraco. João apareceu na porta, de volta de um turno na construção, o uniforme sujo de cimento e suor. Oi, Mariana. Mãe me disse que você tá planejando. Se precisar de alguém para checar coisas no porto, eu conheço uns caras. Discretos. Seu tom era prático, sem floreios, refletindo a solidariedade crua do bairro, onde vizinhos trocavam favores para sobreviver às contas de luz que subiam com a inflação, ou
aos aluguéis que devoravam salários de operários. Mariana agradeceu, sentindo uma rede se tecendo ao seu redor, invisível, mas forte como as raízes de manguezal que ladeavam o litoral. A tarde trouxe uma surpresa indesejada. Enquanto voltava para casa, o celular tocou. Era o recepcionista da Maré Alta. Senhora Mariana, o senhor Rafael pediu para te avisar que vai demorar, mas ele deixou isso aqui para você. Curiosa, ela mudou o rumo e pegou um táxi até o porto, o veículo sacolejando pelas ruas pavimentadas com paralelepípedos irregulares. O prédio da empresa brilhava sob o sol, vidros refletindo o mar como um espelho. No pátio interno, Rafael esperava de braços cruzados, o rosto tenso. Carla não estava à vista, mas o ar ainda carregava o perfume dela. Mari, graças a Deus você veio. Tá tudo estranho em casa. Você tá distante, não responde. O que tá acontecendo? Sua voz era uma mistura de preocupação e irritação, os olhos evitando os dela. Mariana parou a uma distância segura, as mãos protetoras sobre a barriga. O vento salgado agitava seu cabelo e ao fundo guindastes rangiam carregando madeira. Eu tô bem, Rafael, só processando as coisas. A gravidez me deixa assim, reflexiva. Era uma meia-verdade, mas o suficiente para desviar. Ele se aproximou, tentando tocar seu braço. Amor, eu te amo. O trabalho tá louco, mas a gente vai ser uma família. Nosso filho vai nascer logo. As palavras soavam ensaiadas, e ela se afastou um passo, o coração apertado pela falsidade. Eu sei, mas preciso de tempo. Cuide da empresa. Eu cuido de mim. Ele franziu a testa, confuso, mas o telefone dele vibrou, interrompendo. É do fornecedor. Depois a gente conversa. Mariana assentiu e saiu dali, o peito oprimido. No táxi de volta, lágrimas silenciosas escorreram, mas ela as enxugou, focando no plano. Em casa, ligou para Dr. Elias novamente. Doutor, preciso de um detetive, e marque uma reunião com o conselho para a semana que vem, sem Rafael saber. A voz do advogado veio firme. Entendido. Vamos preparar tudo. Você é a dona, lembre-se. O entardecer caiu suave sobre Vitória, com o sol mergulhando no horizonte e tingindo o céu de laranja. Mariana preparou um jantar simples, arroz com feijão e salada de alface crocante, comendo sozinha à mesa, o silêncio pontuado pelo rádio tocando samba enredo local. Rafael chegou tarde, o cheiro de uísque mais forte que nunca. Oi, amor. Desculpa o atraso. Ele se sentou servindo-se de uma porção, mas notou a frieza. Mari, fala comigo. Tá me evitando? Ela ergueu os olhos, a voz calma mas afiada como uma lâmina. Não tô evitando, tô me protegendo. Você tem seus segredos, eu tenho os meus. Ele piscou surpreso. Que segredos? Eu sou aberto com você. Um riso amargo escapou dela. Abraçado a um bebê que não é nosso? Eu vi, Rafael, no pátio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo tic-tac do relógio. Ele empalideceu, gaguejando. Mari, não é o que parece. Foi um erro, uma fraqueza. Por favor, me perdoa. Mas ela se levantou devagar, o corpo imponente na gravidez. Erro? Meses de mentiras? Eu construí tudo isso com você, e você constrói outra vida nas minhas costas. Durma no sofá hoje. Virou-se para o quarto, trancando a porta pela primeira vez. Sozinha na cama, o choro veio em ondas, mas misturado a uma liberação. O bebê chutou forte e ela sussurrou. Ele não nos quebra, filhinho. A gente se ergue. Lá fora o mar rugia, ecoando a tempestade interna de Mariana. A distância se tornava abismo e com ela o caminho para a revelação se acortinava, não com fúria, mas com a precisão de quem sempre fora a verdadeira força por trás do império. No bairro, as luzes se acendiam nas casinhas, um mosaico de vidas entrelaçadas, e Mariana soube que sua transformação ecoaria além de si mesma, inspirando as invisíveis como Dona Lúcia e sua irmã. A noite caía, carregada de promessas duras, mas reais. O sol da manhã filtrava-se através das nuvens dispersas sobre Vitória, lançando uma luz difusa nas ruas de Camburi, onde o asfalto ainda úmido da noite reluzia como um aviso de calmaria antes da tormenta.
Mariana acordou com o corpo dolorido. A gravidez de 8 meses agora, uma presença constante que a forçava a se mover com cautela, como se carregasse não só uma vida, mas o peso de um futuro incerto. O apartamento parecia menor, as paredes brancas fechando-se ao seu redor, e o cheiro de sal marinho entrava pela janela entreaberta, misturando-se ao aroma residual de feijão da noite anterior. Rafael havia passado a madrugada no sofá, resmungando em sonhos agitados, mas ela não se importara. A porta trancada do quarto era sua primeira vitória, um espaço conquistado na guerra silenciosa que travavam. Ela se levantou devagar, apoiando as mãos na cama para aliviar a pressão nas costas, e foi até o banheiro minúsculo, onde o espelho embaçado refletia olheiras profundas e um rosto endurecido pela determinação. O banho rápido com água morna a revigorou ligeiramente, mas o enjoo persistia. Um lembrete de que o bebê sentia cada oscilação emocional. Vestiu uma saia larga e uma blusa de algodão desbotado, ignorando o armário cheio de roupas que Rafael comprara em suas fases generosas. Na cozinha, preparou um chá de ervas, o vapor subindo como uma névoa que embaçava seus pensamentos. O celular piscava com mensagens não lidas. Rafael pedindo para conversarem. Carla, indiretamente, através de um e-mail da empresa sobre ajustes administrativos. Ela deletou tudo, sentindo uma faísca de raiva que alimentava sua resolução. O dia prometia ser longo. Mariana havia marcado com o Dr. Elias para revisar as provas coletadas pelo detetive, um homem discreto chamado Seu Paulo, que trabalhava nos bastidores do porto, investigando fraudes em cargas de madeira. Ele enviara um relatório preliminar na véspera, fotos de Rafael e Carla em um motel à beira-mar em Guarapari, extratos de transferências para uma conta conjunta e até recibos de compras para o bebê, pagos com cartões corporativos da Maré Alta. Cada detalhe era uma faca, cortando mais fundo na ilusão de família que construíra. Não é só traição, é roubo, murmurou ela para si mesma, enquanto bebia o chá, o gosto amargo ecoando sua amargura. A empresa, que crescera de um galpão improvisado para um player no exportação de celulose, agora era ameaçada por ganância, lucros que deviam sustentar seu filho, desviados para outra vida. Rafael apareceu na porta da cozinha, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida, a barba por fazer dando-lhe um ar de vulnerabilidade fingida. Mari, por favor, a gente precisa falar. Eu errei, mas amo você. O bebê. Ele estendeu a mão, mas ela recuou, o corpo tenso como uma corda esticada. Amo. Você ama o que eu represento, Rafael. A estabilidade, o dinheiro. Mas eu vi o bebê dela nos seus braços. Como eu explico isso para o nosso filho? Sua voz saiu baixa, controlada, sem o choro de antes. Agora era uma acusação precisa, forjada nas horas de insônia. Ele baixou a cabeça, murmurando desculpas entrecortadas. Foi um deslize, o estresse do trabalho. Carla não significa nada. Eu termino tudo, juro. Mas os olhos dele desviavam, traindo a mentira, e Mariana sentiu nojo misturado à pena. Termine o quê? A farsa? Vá para o trabalho, eu cuido do resto. Ele saiu cabisbaixo, a porta batendo com um eco que reverberou no peito dela. Sozinha, ela pegou a bolsa e desceu as escadas, o ar úmido do bairro envolvendo-a como um abraço relutante. As ruas de Camburi acordavam. Um grupo de pescadores arrastando caixas de isca para o cais, crianças correndo para a escola com mochilas puídas, e o som de buzinas de ônibus lotados ecoando ao longe. Mariana caminhou até a parada, o sol aquecendo sua pele e aliviando um pouco a dor nas juntas. No veículo, apertada entre passageiros suados, um operário da celulose com mãos calejadas, uma mãe com um toddler no colo, ela se encostou na janela, observando o mar piscar entre os prédios. A viagem era um ritual de paciência, pontuada por conversas fragmentadas. Esse trânsito tá um inferno, né? Com a greve no porto, tudo atrasa, resmungou o homem ao lado. É, a vida não para, respondeu ela, a voz distante. Mas o contato humano a ancorava, lembrando que sua dor era parte de um tecido maior de lutas, famílias apertadas em apartamentos alugados caros,
empregos precários nas fábricas que exauriam corpos jovens. O escritório de Dr. Elias, no centro, era um oásis de ordem em meio ao caos do mercado municipal, onde o cheiro de peixe fresco e temperos se misturava ao burburinho de negociações. Ela subiu as escadas ofegante, o ventre pressionando contra a blusa, e encontrou o advogado já com pastas espalhadas na mesa. Bom dia, Mariana. O detetive foi eficiente. Aqui está tudo. Ele deslizou o dossiê, fotos em alta resolução, mostrando Rafael rindo com Carla, em um restaurante à beira-mar, o bebê no colo durante um piquenique no parque. Desvios de pelo menos 50 mil nos últimos meses. Podemos usar isso no divórcio e na ação contra ele na empresa. Mariana folheou as páginas, o estômago revirando, mas os olhos firmes. Quero a assembleia da diretoria para amanhã. Convide o conselho sem ele saber. É hora de mostrar as ações. Dr. Elias assentiu, ajustando os óculos. Você é a majoritária, sim, mas prepare-se. Ele vai resistir. E com a gravidez, evite estresse. Tem apoio? As palavras a fizeram pensar em Dona Lúcia. Após a reunião, ela pegou um táxi de volta ao bairro, o veículo serpenteando por ruas estreitas, ladeadas de casinhas coloridas e oficinas mecânicas barulhentas. Chegando à praça, encontrou a senhora na varanda, costurando uma cortina velha à máquina de pedal. Mari, entra que o almoço está quase pronto. João trouxe peixe do cais. A casa era um refúgio acolhedor, com o cheiro de alho e cebola fritando na panela, e vasos de ervas na janela filtrando a luz. João, limpando as mãos no pano, cumprimentou-a com um aceno solidário. Ouvido, detetive. Se precisar de mais olhos no porto, meus amigos da construção vigiam tudo. Sentadas à mesa de plástico, com pratos de peixe assado e farofa simples, Mariana desabafou. Ele pediu perdão hoje, mas é tarde. Amanhã revelo tudo na empresa. Sou dona de 90% e ele vai cair. Dona Lúcia mastigou devagar, os olhos sábios fixos nela. Cuidado, menina. Meu irmão passou por isso na fábrica de celulose. Traiu a mulher, desviou grana. Ela esperou o momento certo, como você. Hoje ele está desempregado e ela gerencia o setor. Mas o coração dói mais que o bolso. João acrescentou. Prático. Aqui no bairro, a gente sabe. Solidariedade é força. Se ele tentar te pressionar, vem pra cá. A igreja tem abrigo para grávidas e eu ajudo com o bebê depois. As palavras teciam uma rede, aliviando o isolamento que Mariana sentira por anos, invisível nos bastidores da maré alta. O entardecer trouxe uma calmaria falsa. De volta ao apartamento, Rafael esperava na sala, o rosto pálido e ansioso. Mari, eu cancelei tudo com Carla. Ela não trabalha mais na empresa. Por favor, me dá uma chance pelo bebê. Ele se ajoelhou, as mãos tremendo, mas ela permaneceu de pé, a barriga como um escudo. Chance? Você usou nosso dinheiro para ela. Amanhã na assembleia tudo acaba. Eu sou a dona, Rafael, sempre fui. Os olhos dele se arregalaram em choque, a cor fugindo do rosto. O quê? Isso é loucura. Você tá grávida, estressada, não faz besteira. Mas ela virou as costas, trancando-se no quarto novamente. A besteira foi sua. Durma fora. Sozinha, Mariana deitou-se na cama, o bebê chutando como um lembrete de vida nova. Lágrimas vieram quentes e catárticas, mas secaram rápido, substituídas por uma paz resoluta. Pela janela, o mar de Vitória ondulava sob o céu crepuscular, ondas quebrando como aplausos distantes. A distância era agora um oceano, e a revelação, o farol que guiaria seu renascimento. No bairro, as luzes acendiam, e ela soube que não navegaria sozinha. A resiliência das mulheres como Dona Lúcia iluminava o caminho. A noite caía, carregada de fim e começo. O dia da assembleia amanheceu com um céu limpo sobre Vitória, o sol escaldante refletindo no mar como uma lâmina de prata, contrastando com a tempestade que fervia no peito de Mariana. Aos 8 meses e meio de gravidez, seu corpo era um testemunho de endurance. A barriga baixa e pesada forçando cada passo, as costas curvadas como um arco tenso, e uma respiração ritmada que ecoava o vai-vém das ondas no cais distante. O apartamento em Camburi parecia um casulo apertado, as paredes ecoando o silêncio opressivo da noite anterior.
Rafael havia saído ao raiar do dia, sem uma palavra, o rosto endurecido pela raiva mal disfarçada. Ele tentara bater na porta do quarto até altas horas, suplicando por uma trégua que ela negou com o silêncio. Mariana se levantou devagar, o colchão rangendo sob seu peso, e foi até o banheiro onde a água fria do chuveiro a despertou como um tapa. Vestiu uma saia preta solta e uma blusa branca impecável, escolhidas para transmitir autoridade, não fragilidade. Na cozinha, preparou um café forte, o aroma amargo misturando-se ao sal que entrava pela varanda aberta. Seu celular vibrou com uma mensagem de Dr. Elias. Tudo pronto. Conselho reunido às 10 horas. Força. Ela respondeu com um emoji simples, mas por dentro, o coração martelava como os guindastes no porto. O bebê se mexeu, um chute firme que a ancorou. Hoje a gente vence, filhinho, sussurrou tocando a barriga. Desceu as escadas do prédio com cuidado, ignorando o elevador que chiava como um lamento. As ruas de Camburi pulsavam com o cotidiano. Um caminhão de entrega de peixe estacionado na esquina, despejando caixas geladas que atraíam gaivotas barulhentas. Donas de casa varrendo calçadas úmidas. Trocando fofocas sobre os preços do supermercado que subiam com a inflação portuária. E operários da celulose pedalando bicicletas enferrujadas rumo às fábricas nos arredores. Mariana pegou um táxi na praça. O motorista, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho, comentando o tempo. Dia bonito, hein? Mas o mar tá agitado lá embaixo. Cuidado, grávida. Ela assentiu, o olhar fixo na janela onde o horizonte azul se misturava aos contêineres empilhados no cais. O prédio da Maré Alta erguia-se imponente no centro portuário, sua fachada de vidro capturando o brilho do sol e refletindo o movimento frenético dos caminhões de carga. O recepcionista, um rapaz jovem de olhos nervosos, a viu entrar e engoliu em seco. Senhora Mariana, o senhor Rafael já está na sala de reuniões. Ele não esperava. Ela o interrompeu com um gesto calmo. Eu sei, anuncie minha chegada. Subiu no elevador silencioso, o zumbido mecânico ecoando sua ansiedade, e emergiu no corredor acarpetado que levava à sala executiva. O ar ali cheirava a ar-condicionado e café fresco, um contraste com o suor salgado do bairro. A porta se abriu para uma mesa oval de mogno, rodeada por 7 membros do conselho, homens e mulheres de meia idade, rostos familiares das reuniões que Mariana observara de longe, como uma sombra discreta. Rafael estava à cabeceira, de terno cinza amarrotado, o rosto pálido e os punhos cerrados sobre uma pasta. Seus olhos se arregalaram ao vê-la, um misto de fúria e incredulidade. Mari, o que você está fazendo aqui? Isso é uma reunião interna. Dr. Elias, sentado ao lado, ergueu-se e pigarreou. Senhor Rafael, a senhora Mariana Costa é a acionista majoritária da Maré Alta. 90% das ações, conforme os estatutos fundadores. Ela convocou esta assembleia. Um murmúrio percorreu a sala. Olhares trocados como ondas em um mar agitado. Mariana se aproximou da mesa, apoiando as mãos na borda para se equilibrar, o ventre proeminente uma presença inegável. Bom dia a todos. Eu sei que muitos de vocês me veem como a esposa do Rafael, a gestante quieta que cuida da casa. Mas eu sou mais que isso. Eu fundei esta empresa com minha herança familiar. Revisei cada contrato, otimizei cada exportação de celulose para os mercados internacionais. Enquanto ele gerenciava o dia a dia, eu era o cérebro nos bastidores. Sua voz saiu firme, sem tremor, cortando o ar como uma proa de navio. Rafael se levantou de supetão, a cadeira raspando o piso. Isso é absurdo. Ela está delirando, grávida e estressada. Eu sou o CEO, o rosto da Maré Alta. Mas Dr. Elias deslizou os documentos. Atas de fundação, transferências bancárias e o dossiê do detetive com fotos explícitas, Rafael e Carla em um quarto de motel, extratos de desvios para contas pessoais. Aqui estão as provas, senhor. Desvio de fundos corporativos para despesas pessoais, incluindo suporte a uma família paralela. A senhora Mariana exige sua destituição imediata e processo por fraude. O choque se espalhou como uma maré alta. Uma conselheira, Dona Irene, uma viúva que gerenciava logística há anos,
Assentiu devagar. Eu sempre soube que havia algo mais, Mariana. Você salvou a gente na crise de 2018 com aqueles ajustes nos fornecedores capixabas. Outro membro, um engenheiro grisalho, murmurou. Isso explica as discrepâncias nos relatórios. Rafael cambaleou, o rosto contorcido em negação. Mari, por favor. Pelo bebê. Eu mudo, eu juro. Não destrua tudo. Lágrimas brotaram nos olhos dele, mas ela o encarou com uma frieza forjada na dor. Destruir? Você destruiu nossa família primeiro. Segure o bebê da sua amante e vá. A Maré Alta sobrevive sem você. A votação foi unânime. Rafael destituído, Mariana assumindo o controle executivo interino, com Dr. Elias como consultor. Ele saiu da sala atordoado, o eco de seus passos no corredor como um adeus ecoante. A sala aplaudiu timidamente e Dona Irene se aproximou, tocando seu braço. Você é forte, menina. Se precisar de licença maternidade estendida, a gente aprova. Mulheres como nós seguram o porto. Mariana sentiu as lágrimas quentes, mas as conteve, um sorriso fraco curvando os lábios. Obrigada. Isso é só o começo. Saindo do prédio, o sol do meio-dia batia forte, o ar salgado revigorando-a. Pegou um táxi de volta a Camburi, o corpo exausto, mas leve, como se tivesse soltado âncoras enferrujadas. No caminho, ligou para Dona Lúcia. Eu fiz. Ele caiu. Posso passar aí? A voz da senhora veio radiante. Vem, menina. Moqueca no fogo, e João montou o berço que prometeu. Celebração. A casa de Dona Lúcia era um farol no bairro, o quintal cheio de risos enquanto João e vizinhas preparavam a mesa. Você é exemplo, Mari, disse ele servindo o prato fumegante de peixe com dendê e leite de coco. Aqui a gente luta junto, contra os patrões que desviam, contra os maridos que traem. Meu tio perdeu tudo na fábrica, mas a comunidade o ergueu. Dona Lúcia abraçou-a, as mãos calejadas quentes. Agora descansa. O bebê vem logo. E você vai criar ele rainha do porto. Naquela tarde, Mariana sentou-se na varanda, o mar ao fundo sussurrando vitórias. O celular tocou uma vez. Rafael suplicando, mas ela silenciou, focando no chute do filho. A distância se tornara liberdade, a revelação um renascimento. Em Vitória, onde o litoral moldava rochas duras, ela emergia transformada, não mais sombra, mas capitã de seu destino, tecendo solidariedade como as redes dos pescadores. O sol poente tingia tudo de ouro, e pela primeira vez, o futuro parecia vasto como o horizonte. A brisa úmida do mar de Copacabana soprava pelas janelas entreabertas do restaurante La Marée, um oásis de luxo no coração da zona sul do Rio de Janeiro. O lugar era um espetáculo à parte, paredes de vidro temperado refletindo as luzes douradas dos lustres de cristal, mesas cobertas por toalhas de linho impecáveis e o aroma sutil de frutos do mar frescos misturado ao perfume caro dos clientes. Era o tipo de estabelecimento onde os endinheirados da cidade se reuniam para celebrar negócios milionários ou simplesmente exibir suas vidas perfeitas. No canto mais reservado, sob um mural abstrato de ondas estilizadas, sentava-se Eduardo Ramos, o milionário dono de uma rede de construtoras que moldava o skyline carioca. Aos 45 anos, ele era o epítome do sucesso. Terno italiano sob medida, relógio de ouro reluzindo no pulso, e um sorriso que escondia a frieza de quem pisava em rivais sem remorso. Ao lado dele, sua esposa, Clara, de 32 anos, tentava manter a compostura. Seu vestido solto de chifão azul marinho disfarçava a barriga de 6 meses de gravidez, mas nada podia ocultar o cansaço em seus olhos castanhos. Clara havia crescido nas vielas de uma favela na Rocinha, filha de uma costureira e um pescador que mal via o sol por trabalhar de madrugada. Aos 20 anos ela sonhava em ser bailarina, mas a vida a levou para garçom em um bar de praia, onde conheceu Eduardo. Ele a viu como um troféu exótico, uma mulher de pele morena e curvas generosas que contrastava com as loiras plásticas de seu círculo. Casaram-se rápido e agora, grávida do primeiro filho, Clara se sentia mais presa do que nunca. O anel de diamante em seu dedo pesava como uma algema.
Eduardo, por favor, não precisa gritar com o garçom. Ele só perguntou se queríamos mais vinho, murmurou Clara, sua voz suave como o som das ondas lá fora. A brisa salgada entrava pela varanda, agitando levemente as cortinas de seda, mas o ar entre eles era denso, carregado de tensão. Eduardo bufou, girando a taça de cabernet na mão. Seus olhos frios como o aço das vigas que erguia em seus prédios fixaram-se nela. Você acha que eu grito por nada? Esse vinho é uma porcaria, e o serviço aqui é uma vergonha. Paguei uma fortuna por essa reserva, Clara. Se não fosse pelo chefe, eu já tinha ido embora. Clara baixou o olhar para o prato de lagosta ao molho de maracujá, intocado. Seu estômago revirava não só pela náusea da gravidez, mas pela humilhação que se repetia em jantares como esse. Eduardo sempre fora assim, controlador, exigente, tratando o mundo como uma extensão de seus caprichos. No início, ela via isso como paixão intensa, mas agora, com o bebê crescendo dentro dela, cada palavra dele era um soco no peito. Lembrou-se de sua mãe, que suportara anos de um marido alcoólatra antes de partir sozinha para o céu. Não seja como eu, filha, ela dizia. Mas Clara estava ali, presa em uma gaiola de ouro. Do outro lado do salão, na cozinha aberta que permitia aos clientes vislumbrar o balé dos chefes, trabalhava Lucas Mendes, o irmão mais velho de Clara. Aos 38 anos, ele era uma montanha de músculos forjados em anos de serviço na Marinha do Brasil como fuzileiro naval. Após 10 anos de missões em alto mar e operações em áreas de conflito, Lucas se desmobilizou com cicatrizes invisíveis, pesadelos com explosões e uma raiva contida, que só a cozinha conseguia domar. Ele havia aprendido a cozinhar durante os embarques, transformando rações em pratos que aqueciam a alma dos companheiros. Agora, como chefe executivo do Lamaré, comandava uma equipe de jovens aprendizes com a mesma disciplina de um sargento. Seu avental branco contrastava com os braços tatuados, uma âncora no antebraço esquerdo, símbolo de sua vida no mar. Lucas limpava uma faca com precisão militar, o vapor das panelas subindo como névoa em sua visão periférica. Ele não via a irmã havia meses. Clara o evitava desde que se casara com Eduardo, envergonhada de expor sua nova vida de luxo à família humilde. Mas Lucas sabia de tudo. As ligações esporádicas dela, cheias de pausas, revelavam o peso da solidão. Ele coçava a barba rala, sentindo um pressentimento ruim. A cozinha era seu refúgio, um lugar onde o caos se organizava em harmonia, diferente da rua lá fora. Com seus engarrafamentos na Avenida Atlântica e o contraste gritante entre iates no mar e barracos nas encostas. De repente, um grito ecoou do salão principal. Isso é inaceitável. Eu exijo falar com o chefe agora. A voz de Eduardo cortava o burburinho como uma lâmina. Clara encolheu-se na cadeira, as mãos protetoras sobre a barriga. Eduardo, calma. É só um mal-entendido com o pedido. O bebê está chutando, eu me sinto mal. Ele se virou para ela, o rosto vermelho de raiva contida. Os outros clientes fingiam não notar, mas olhares curiosos piscavam em sua direção. Eduardo odiava ser contrariado, especialmente por alguém que, em sua visão, devia gratidão eterna por tê-lo resgatado da pobreza. Mal entendido, você sempre me defendendo esses incompetentes, como se não bastasse sua família de favela me enchendo o saco com histórias de pescador, agora quer que eu engula essa comida ruim. As palavras acertaram Clara como um tapa. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as conteve, mordendo o lábio. Não fala assim da minha família, meu irmão. Antes que ela pudesse terminar, Eduardo ergueu a mão. O tapa veio rápido, um estalo seco que ecoou no salão silencioso. A palma aberta acertou sua bochecha esquerda, fazendo sua cabeça virar. Clara levou a mão ao rosto, o choque paralisando-a. A dor ardia, mas pior era a vergonha. O peso de todos os olhares sobre ela. O bebê se agitou dentro dela, como se sentisse a violência. No balcão da cozinha, Lucas congelou. Seus punhos se cerraram ao redor da faca. Ele havia visto o reflexo no vidro da porta. O homem rico, o tapa, a irmã caída em lágrimas. Sem uma palavra, ele largou a faca e avançou pelo salão, o corpo tenso como uma corda esticada. Os garçons se afastaram instintivamente, sabendo da reputação do chefe.
Um homem que enfrentara tempestades no mar e não recuava diante de nada. Eduardo nem notou a aproximação. Ele se inclinou sobre Clara, sussurrando furioso. Levanta daí, não faça cena. Você sabe que eu te amo, mas não me provoca. Lucas parou a 2 metros da mesa, os olhos flamejando. Afasta dela. Agora. Eduardo ergueu o olhar surpreso. Quem diabos é você? Este sou o chefe. E o irmão dela. A voz de Lucas era baixa, mas carregada de uma autoridade forjada em batalhas. O ar no restaurante pareceu esfriar. A brisa do mar agora um vento gelado de confronto iminente. Clara ergueu os olhos, vendo o irmão pela primeira vez em meses, e um fiapo de esperança misturou-se ao seu medo. Mas ali, no coração da elite carioca, o abismo entre mundos estava prestes a explodir. O ar no Lamaré parecia congelado, como se a brisa salgada de Copacabana tivesse parado de soprar, deixando apenas o zumbido baixo das conversas abafadas e o tilintar distante de talheres. Eduardo Ramos piscou, ainda inclinado sobre Clara, processando as palavras de Lucas como se fossem um insulto pessoal. Seu rosto, avermelhado pela raiva e pelo vinho, contorceu-se em uma mistura de descrença e desprezo. Ele endireitou o corpo, ajustando o colarinho do terno, como se aquilo restaurasse sua autoridade. Aos 45 anos, Eduardo estava acostumado a intimidar gerentes de obra, rivais em reuniões de conselho, até mesmo juízes em processos judiciais. Mas ali estava um homem de 38 anos, com ombros largos como as muralhas de um forte, e olhos que pareciam ter visto o inferno, desafiando-o sem piscar. Irmão dela? Eduardo riu, uma gargalhada forçada que ecoou no salão, atraindo olhares mais diretos dos clientes próximos. Uma mesa de executivos em ternos semelhantes pausou suas negociações, e uma socialite de cabelos loiros platinados cobriu a boca com a mão manicure. Ah, claro, o irmão da favela, o herói da cozinha. O que vai fazer me servir uma sopa de peixe podre? Saia daqui antes que eu chame a segurança e te jogue na rua como o lixo que é. Clara, ainda com a mão na bochecha ardente, ergueu o olhar para Lucas. Seu coração batia descompassado. O bebê se mexendo inquieto em seu ventre, como se ecoasse o tumulto. Anos se passaram desde que vira o irmão assim, protetor e feroz, como nas noites em que ele a defendia dos valentões na rocinha. Lucas havia saído de casa aos 18, alistando-se na marinha para escapar da miséria. O pai pescador afogado em dívidas, a mãe curvada sobre a máquina de costura até os dedos sangrarem. Ele mandava dinheiro quando podia, mas Clara o afastara ao casar com Eduardo, temendo que sua origem humilde sujasse a fachada perfeita que construíra. Agora ali estava ele, uma âncora em meio à tempestade. Lucas. Não, por favor, sussurrou ela, a voz trêmula, lágrimas escorrendo pelo rosto inchado. Vai embora, não complica mais. Mas Lucas não se moveu. Seus punhos cerrados ao lado do corpo tremiam levemente, não de medo, mas de uma raiva contida, que ele aprendera a dominar nos quartéis. As tatuagens em seus braços, a âncora, um lema em latim, Semper Paratus, pareciam pulsar sob a pele morena, suada pelo calor da cozinha que ainda grudava em sua camisa. Ele se lembrava das missões no Atlântico, o cheiro de sal e pólvora, os companheiros perdidos em ondas traiçoeiras. Aquilo era nada comparado à dor de ver a irmã grávida e machucada, curvada sob o jugo de um homem como Eduardo. Você bateu nela, disse Lucas, a voz baixa e firme, como ordens dadas em um navio em chamas. Em uma mulher grávida. Meu sangue. Afasta dela, ou eu te arrasto para fora eu mesmo. Eduardo deu um passo à frente, o peito inflado, ignorando o instinto que lhe dizia para recuar. Ele era o rei daquela cidade, dono de prédios que tocavam as nuvens, de apartamentos na Barra da Tijuca, onde famílias como a de Lucas mal podiam sonhar em entrar. Seu sangue? Essa vadia é minha esposa, carrega meu filho. E você, um cozinheiro de meia tigela, fingindo ser durão com essas tatuagens de marinheiro. Eu te contrato, eu te demito. Saia antes que eu destrua sua vidinha patética. As palavras acertaram Lucas como um soco no estômago, reabrindo feridas antigas. Ele pensou na mãe,
morta há 2 anos de um câncer que Eduardo nunca permitira que Clara visitasse, alegando compromissos sociais. Pensou nas noites em que acordava suando, revivendo o som de tiros em operações de paz na África, e como a cozinha o salvara, o ritual de picar cebolas até as lágrimas limparem a alma. Mas agora o controle se rompia. Com um movimento fluido treinado em anos de combate corpo a corpo, Lucas avançou. Sua mão grande agarrou o colarinho de Eduardo, erguendo-o ligeiramente do chão. O milionário engasgou, os olhos esbugalhados, as pernas pedalando no ar como um palhaço em uma lona de circo. "Solta ele!" gritou Clara, levantando-se com esforço, o vestido se enroscando em sua barriga proeminente. O salão inteiro parou. Garçons paralisados com bandejas nas mãos, o som de uma taça caindo e se estilhaçando no piso de mármore. A brisa da varanda agitou as cortinas novamente, trazendo o ruído distante de buzinas na Avenida Vieira Souto, onde o mundo seguia alheio ao drama particular. Clara se interpôs, empurrando o peito de Lucas com as mãos trêmulas. "Ele é o pai do bebê. Por favor, irmão. Me escuta." Lucas hesitou, os músculos tensos como cabos de aço. Ele olhou para Clara, vendo o hematoma se formando na bochecha dela, o medo misturado à súplica nos olhos. Soltando Eduardo com um empurrão que o fez tropeçar contra a mesa, derrubando a taça de vinho que se espalhou como sangue no linho branco, Lucas recuou um passo. Eduardo tossiu, ajustando a gravata, o rosto pálido agora, a arrogância rachada como uma fachada de gesso. Você vai se arrepender disso, cuspiu ele, mas a voz saiu fraca, sem o veneno de antes. Ele olhou ao redor, percebendo os celulares discretamente erguidos, capturando o espetáculo para as redes sociais da elite carioca. O gerente do restaurante, um homem magro de terno cinza chamado Roberto, surgiu do nada, suando profusamente. "Senhor Ramos, senhor Mendes, por favor, vamos resolver isso no meu escritório. Não queremos um escândalo." Ele gesticulou para os garçons que começaram a murmurar e a limpar a bagunça, enquanto os clientes voltavam às suas conversas, fingindo indiferença. Clara pegou o braço de Eduardo, puxando-o para si com uma urgência protetora, não por amor, mas por sobrevivência. "Vamos embora, amor. Por favor. O bebê. Eu preciso descansar." Sua voz era um fio, o corpo exausto pela gravidez e pela humilhação. Eduardo, ainda ofegante, assentiu relutante, lançando um olhar venenoso para Lucas. "Isso não acabou, cozinheiro. Você está ferrado." Enquanto o casal se dirigia à saída, passando pela varanda com vista para o mar negro da noite, Clara virou-se uma última vez para o irmão. Seus lábios se moveram em um obrigada silencioso, os olhos cheios de uma gratidão misturada à culpa. Lucas ficou parado, o peito arfando, sentindo o peso da intervenção como uma âncora que o prendia ao chão. Roberto se aproximou batendo em seu ombro. "Você salvou a noite, chefe, mas o Ramos é perigoso. Tem contatos na prefeitura, na polícia. Cuidado." Lucas assentiu, voltando à cozinha com passos pesados. O vapor das panelas o envolveu novamente, o clangor de panelas um bálsamo para sua fúria. Mas enquanto picava ervas com fúria controlada, ele sabia que o confronto só começara. Clara ligaria mais tarde, ou viria correndo, e o abismo entre a vida de luxo dela e a dele se abriria ainda mais. Lá fora, as luzes de Copacabana piscavam como estrelas falsas, e o mar rugia, indiferente às dores humanas que se desenrolavam em sua margem. A noite engolia as luzes de Copacabana, enquanto o carro de Eduardo cortava a Avenida Atlântica. O ronco do motor do Audi esportivo, ecoando como um rugido abafado contra o barulho das ondas quebrando na praia. Clara afundava no banco de couro macio, o corpo exausto pressionado contra a porta, como se quisesse se fundir ao vidro frio. A bochecha ainda latejava, um hematoma roxo se formando sob a maquiagem borrada pelas lágrimas secas. Ela mantinha a mão sobre a barriga, sentindo os chutes fracos do bebê, um lembrete vivo de que, apesar de tudo, havia algo puro crescendo ali. O ar-condicionado soprava gelado, contrastando com o calor úmido que subia do asfalto molhado, pela garoa fina que começara a cair.
Eduardo dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele não olhava para ela. Seus olhos fixos na estrada refletiam as luzes neon dos quiosques de praia, vazios àquela hora. Você acha que aquilo foi engraçado? Finalmente explodiu ele, a voz rouca de vinho e raiva. O carro acelerou em uma curva, jogando Clara contra o encosto. Seu irmão idiota me humilhando na frente de todo mundo. Eu sou o dono daquela porra de cidade, Clara, e você defendendo ele como se fosse um herói de novela. Clara engoliu em seco, o gosto metálico de sangue na boca onde mordera o lábio. Ela queria gritar, dizer que o tapa dele era o verdadeiro escândalo, que o bebê sentira o impacto como um terremoto. Mas as palavras travavam na garganta, presas por anos de medo e dependência. Crescer na rocinha a ensinara a sobreviver calando-se, a engolir ofensas como poeira nas vielas estreitas, onde crianças corriam descalças e mães lavavam roupa em tanques improvisados. Eduardo atirara dali, com promessas de um mundo sem fome ou contas atrasadas. Mas o preço era alto, sua voz, sua família, sua dignidade. Ele só. Me protegeu, murmurou ela, olhando para o mar escuro pela janela. As ondas lambiam a areia como línguas famintas, e Clara se lembrou das noites em que pescava com o pai, o cheiro de peixe fresco misturado ao suor. Aquela vida simples agora parecia um paraíso perdido. Eduardo bufou virando bruscamente para a entrada privativa do condomínio na Barra da Tijuca, onde torres de vidro se erguiam como sentinelas da elite. O porteiro acenou, reconhecendo o carro, e as barreiras se abriram sem questionar. Dentro do apartamento de cobertura, o luxo era opressivo. Pisos de mármore italiano, obras de arte abstratas nas paredes brancas e uma vista panorâmica da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde iates balançavam sob as luzes da cidade. Mas para Clara, era uma prisão com janelas amplas. Ela se arrastou até o sofá de design minimalista, as pernas pesadas pela gravidez, enquanto Eduardo se servia de uísque na adega embutida. O gelo tilintou no copo, um som que ela associava a noites de discussões que terminavam em silêncios gélidos. Protegeu? Ele me agrediu. Eduardo se aproximou, o copo na mão, o cheiro alcoólico se misturando ao perfume caro. Ele se sentou ao lado dela perto demais, e Clara encolheu os ombros instintivamente. Amanhã eu acabo com ele. Um telefonema para o dono do Lamaré e o cozinheiro vira desempregado. Depois, processo por difamação, assédio. Sua família de favelado vai voltar para o buraco de onde saiu. As palavras cortaram fundo. Clara pensou em Lucas, na cozinha que ele construíra do zero, nos aprendizes que ele treinava com paciência, de quem salvara vidas no mar. Ele merecia mais do que isso, mais do que ser o vilão em uma briga de ricos. Lágrimas quentes escorreram novamente, e ela as limpou com as costas da mão. Por favor, Eduardo, não faz isso. Ele é o único que me resta. Minha mãe se foi, o pai. Você sabe como foi. O bebê precisa de uma família de verdade, não de ódio. Ele pausou, o copo a meio caminho da boca, e por um instante algo como remorso piscou em seus olhos. Eduardo não era sempre o monstro. Havia momentos em que a tocava com gentileza, comprava roupas de grife para o bebê que ainda não nascera. Mas o controle era sua essência. Forjada em uma infância de pai ausente e mãe submissa, em um subúrbio de São Paulo, onde ele subira de pedreiro a magnata pisando em todos. Família. Ele riu amargamente, colocando o copo na mesa de vidro com um baque. Eu te dei tudo, Clara. Apartamento, carro, viagens para a Europa, e você me paga com um irmão tarado me atacando em público? Amanhã a gente esquece isso. Vai pro médico, descansa. Mas se ele aparecer de novo, eu acabo com os dois. Clara assentiu, o corpo mole de cansaço, mas a mente fervilhava. Enquanto Eduardo ia para o quarto, ligando o chuveiro com um suspiro, ela pegou o celular escondido na bolsa, um modelo simples que mantinha longe dos olhos dele para falar com antigas amigas da favela. Os dedos tremiam ao discar o número de Lucas. A chamada tocou 3 vezes antes de ele atender, a voz rouca ecoando como um farol na escuridão. Clara? Graças a Deus, você tá bem, o bebê?
A preocupação dele era palpável, mesmo através da linha ruim, interrompida pelo ruído distante de panelas na cozinha do restaurante. Tô machucada, mas o bebê tá se mexendo. Lucas, o que você fez? Foi corajoso, mas perigoso. Ele vai te destruir. Por favor, fica longe. Eu aguento. Sua voz quebrou, o choro contido virando soluços baixos. Do banheiro, o som da água caindo abafava, mas ela falava sussurrando, o coração acelerado. Houve uma pausa, o som de respiração pesada do outro lado. Lucas estava em seu quartinho nos fundos do lamaré, uma cama de solteiro e uma foto da mãe na parede, o ar ainda cheirando a alho e ervas. Ele esfregou a nuca, os músculos doloridos da tensão. Aguentar. Irmã, eu vi o tapa. Ninguém merece isso, menos você grávida. Lembra quando a gente era criança e eu te carregava nas costas para fugir da chuva nas lajes? Eu não vou te deixar sozinha nisso. Amanhã eu vou aí. A gente conversa, sem ele saber. Não. Ela sussurrou mais alto, o pânico subindo. Ele tem contatos, Lucas, polícia, advogados. Se você vier, vão te prender por agressão. Eu vou tentar sair dessa, pelo bebê. Mas me promete que cuida de você. O chuveiro parou, e Clara desligou abruptamente, o coração martelando. No restaurante, Lucas largou o celular na mesa improvisada, os olhos fixos na janela que dava para a praia deserta. A garoa agora caía forte, tamborilando no telhado de zinco, e ele se lembrou das tempestades no mar, onde o medo era um companheiro constante. Roberto, o gerente, batera à porta minutos antes, avisando que Eduardo já ligara furioso, ameaçando boicotar o lamaré. Ele é vingativo, chefe, mas você tem razão em proteger a família. Lucas assentiu, mas por dentro a raiva se misturava a um plano vago. Talvez falar com um antigo companheiro da Marinha, alguém na polícia militar que devia favores. Ele não era mais o garoto da favela, era um homem endurecido, e por Clara enfrentaria o que viesse. Enquanto isso, na barra, Clara se deitou ao lado de Eduardo, que roncava já, o braço pesado sobre ela como uma corrente. O hematoma ardia, mas uma faísca de determinação acendia em seu peito. Pela primeira vez em anos, ela via uma saída, não sozinha, mas com o irmão ao lado. Lá fora, a cidade pulsava, os contrastes da Rio de Janeiro se acentuando na chuva. Mansões e morros, riqueza e miséria, tudo entrelaçado como as veias de uma mesma história. O amanhecer traria mais do que sol, traria decisões que mudariam tudo. O sol da manhã filtrava pelas persianas semiabertas do apartamento na Barra da Tijuca, pintando listras douradas no piso de mármore polido. Clara acordou com um sobressalto, o corpo dolorido, como se tivesse corrido uma maratona nas areias quentes de Copacabana. A barriga proeminente a ancorava à cama king size, mas o hematoma na bochecha latejava como um lembrete vivo da noite anterior. Eduardo já havia saído, uma reunião na construtora provavelmente, deixando para trás o cheiro residual de seu aftershave e um bilhete curto na mesa de cabeceira. Desculpa pelo ontem. Cuida do bebê. Te amo. As palavras pareciam vazias, como os apartamentos vizinhos que ecoavam vazios durante o dia, ocupados só por empregadas e sombras. Ela se levantou devagar, as pernas inchadas pela gravidez, e caminhou até o banheiro envidraçado, onde o espelho amplo refletia sua imagem fragmentada. O inchaço no rosto era visível agora, um roxo escuro que nenhuma maquiagem cobriria por completo. Clara tocou a pele sensível, sentindo uma onda de náusea subir, não só do enjoo matinal, mas da raiva contida que borbulhava há meses. Eu não sou mais aquela garota da favela, murmurou para si mesma, enquanto a água quente do chuveiro caía como uma chuva tropical, lavando o suor da noite inquieta. Mas a verdade era cruel. O luxo não apagava as cicatrizes. Pensou em Lucas, na força dele no restaurante, e um aperto no peito a fez chorar baixinho, o vapor embaçando o vidro como uma cortina protetora. Do outro lado da cidade, no lamaré, o movimento da manhã era frenético, mas carregado de uma tensão palpável. Lucas chegava cedo, como sempre, carregando uma sacola de ervas frescas do mercado municipal da Glória,
onde o cheiro de peixe e frutas se misturava ao burburinho de feirantes gritando preços. A cozinha aberta já fervilhava, panelas borbulhando com caldos de camarão, aprendizes cortando legumes com mãos nervosas. Aos 38 anos, Lucas comandava o espaço com a precisão de um oficial. Mas hoje seus ombros estavam mais tensos, os olhos varrendo o salão vazio como se esperasse uma emboscada. A brisa matinal do mar entrava pela varanda, trazendo o salgado misturado ao aroma de café forte que ele preparava para a equipe. Roberto, o gerente, o esperava no escritório apertado nos fundos, uma sala com paredes forradas de certificados e uma vista parcial para a praia, onde surfistas já cortavam as ondas azuis. O homem magro limpava os óculos, o suor perolando a testa apesar do ar-condicionado. Lucas, senta aí. O Ramos ligou de novo à meia-noite. Ameaçou processar o restaurante por agressão a cliente VIP. Disse que vai espalhar que nosso serviço é inseguro, que afugentará a elite toda. O dono está em pânico. Quer que eu te demita para acalmar as coisas. Lucas se sentou na cadeira rangente, os músculos do maxilar se contraindo. Ele pensara nisso a noite toda, revivendo o momento em que agarrou o colarinho de Eduardo, o cheiro de vinho azedo no ar. Não se arrependia. Bater em uma grávida era covardia, ponto final. Mas o peso da realidade o acertava como uma onda inesperada. Eles me tiram daqui, e eu volto pro quê? Entregas de comida na Baixada? Pensou, lembrando os anos após a desmobilização da Marinha, quando acordava suando de pesadelos com explosões em alto mar e só a cozinha o ancorara. Seus companheiros de fuzileiros, espalhados pelo país, mandavam mensagens de apoio em grupos de WhatsApp, mas isso não pagava contas. Demite se quiser, Roberto, mas eu não peço desculpas por proteger minha irmã. Aquele tapa foi no salão inteiro, todo mundo viu. Roberto suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Ele era um homem de meia idade, subido na vida de garçom a gerente em hotéis da Zona Sul e conhecia o jogo das aparências. Eu sei, chefe. Você é o melhor que a gente tem. Esses pratos de frutos do mar com toque de maracujá atraem fila na porta. Mas o Ramos tem poder. Constrói metade dos novos condomínios na Barra, tem o prefeito no bolso. Se ele boicotar, fechamos em 6 meses. Uma pausa pesada se instalou, quebrada só pelo som distante de um liquidificador na cozinha. Roberto se inclinou para a frente, a voz baixa como um segredo. Olha, eu posso adiar. Fala com a Clara, vê se ela acalma o marido. Família é família, né? Minha cunhada passou pelo mesmo, um cara rico que batia e depois comprava flores. Ela saiu com a ajuda de um abrigo na Lapa. Talvez você precise disso para ela. As palavras tocaram uma corda em Lucas. Ele assentiu, levantando-se com um grunhido. Vou tentar falar com ela hoje. Obrigado, Roberto. Você é um cara justo. Saiu do escritório com passos firmes, voltando à cozinha, onde os aprendizes o saudavam com acenos respeitosos. Um deles, um garoto de 20 anos da favela do Vidigal, com tatuagens frescas nos braços, se aproximou hesitante. Chefe, ouvi o que rolou ontem. Se precisar de ajuda, eu tô dentro. Meu tio é PM. Pode dar um toque se o cara encrencar. Lucas bateu no ombro do rapaz, um gesto de solidariedade que aquecia mais que o vapor das panelas. Valeu, moleque. Mas deixa comigo. Foca no corte desses filés. A perfeição na cozinha é o que nos salva. Enquanto supervisionava o preparo de um risoto de lagosta, sua mente vagava para Clara. Ele discou o número dela durante uma pausa, o celular vibrando contra a bancada de aço inox. Ela atendeu no terceiro toque, a voz rouca de sono e cansaço. Lucas, eu estava pensando em você. O rosto dói, mas o bebê tá calmo hoje. Bom saber, mana. Mas aqui o circo pegou fogo. O gerente quer me demitir por causa do teu marido. Ele tá ameaçando todo mundo. Você precisa falar com ele, Clara. Dizer que foi um mal-entendido, qualquer coisa. Eu aguento o tranco, mas não quero te ver presa nisso para sempre. Do outro lado da linha, Clara andava pelo apartamento, parando na varanda com vista para a lagoa, onde o tráfego da manhã zumbia como um enxame. O sol,
refletia na água. Mas ela via só sombras. Eu sei. Ele saiu bravo, mas hoje de manhã deixou flores. Diz que se arrepende, que o estresse do trabalho. Mas, Lucas, eu vi nos olhos dele ontem. O medo. Ele sabe que você não recua. Uma pausa, e ela continuou, a voz ganhando força pela primeira vez. Eu marquei médico para tarde no Hospital da Lagoa. Talvez eu conte pro doutor sobre o tapa. Eles têm protocolo para violência doméstica, né? Uma amiga da Rocinha me falou de um grupo de apoio. Mulheres que saem dessa. Lucas parou de mexer o risoto, o coração acelerando. Era um passo. Pequeno, mas real. Vai, Clara, conta tudo. E me liga depois. Se precisar, eu pego o carro e vou te buscar. Não tá sozinha mais. Desligaram. E ele voltou ao trabalho com uma faísca de esperança. Mas o dia se arrastava com chamadas do dono do restaurante, exigindo relatórios. À tarde, enquanto o Lamaré enchia de almoçantes em ternos leves, uma mensagem chegou. Reunião de emergência às 18 horas. Sua demissão pode ser inevitável. Enquanto isso, Clara pegava um táxi para o hospital, o ar úmido da cidade colando o vestido leve à pele. O trânsito na Avenida Epitácio Pessoa era um caos de buzinas e motos zigue-zagueando, e ela observava as calçadas lotadas, executivos apressados, mães com crianças de mãos dadas, vendedores ambulantes oferecendo água gelada. No consultório, o médico, um homem de meia idade com sotaque nordestino, franziu a testa ao ver o hematoma. Senhora Ramos, isso não é normal. Gravidez é momento delicado. Violência pode afetar o feto. Quer ajuda? Temos psicóloga e contatos com delegacia da mulher. Clara hesitou, as lágrimas brotando novamente, mas assentiu. Pela primeira vez, as palavras saíram. A história do tapa, os gritos, o medo constante. O doutor anotou tudo ligando para um serviço de apoio. Você é forte, viu? Muitas saem dessa com ajuda. Seu irmão parece um pilar. Segure nisso. Saindo do hospital, com um ultrassom na bolsa mostrando o bebê saudável, Clara sentiu um peso se aliviar. Ligou para Lucas. Eu contei. Eles vão me ajudar. Mas e você? Aguenta firme aí. Na cozinha do Lamaré, com o sol poente tingindo o mar de laranja, Lucas preparava-se para a reunião. O peito apertado, mas resoluto. A solidariedade do gerente, do aprendiz, do médico, pequenos atos que teciam uma rede. Eduardo podia ter poder, mas a família, a verdadeira, era inquebrantável. A noite caía sobre o rio, as luzes da cidade acendendo como promessas, e o confronto se aproximava, mas agora com aliados inesperados ao lado. O crepúsculo tingia o céu de Copacabana com tons de laranja e roxo, enquanto as ondas do Atlântico batiam preguiçosas na areia úmida, carregando o sal que grudava na pele dos poucos banhistas noturnos. No Lamaré, o salão principal esvaziava aos poucos, as mesas de jantar sendo preparadas com velas acesas e arranjos de flores exóticas, mas a atmosfera era pesada, como o ar antes de uma tempestade de verão. Lucas Mendes limpava as mãos no avental, o tecido manchado de molho de maracujá, enquanto se dirigia ao escritório nos fundos. Seus passos ecoavam no piso de madeira polida e ele sentia o peso de olhares dos aprendizes, um misto de admiração e preocupação. O garoto do Vidigal, Pedro, acenou discretamente, murmurando um "Boa sorte, chefe", que soou como uma prece. Roberto esperava na porta, o rosto sulcado por linhas de fadiga, os óculos escorregando no nariz suado. Atrás dele, o dono do restaurante, um homem corpulento de 50 anos chamado Seu Alfredo, fumava um charuto cubano na cadeira giratória, o escritório apertado cheirando a tabaco e café requentado. A vista pela janelinha dava para a calçada movimentada da rua Rodolfo Dantas, onde turistas carregavam sacolas de souvenirs e vendedores ambulantes ofereciam pulseiras de conchas. Alfredo ergueu os olhos ao ver Lucas entrar, o charuto pausando no ar. "Senta, Mendes. Vamos resolver isso rápido. O Ramos tá uma fera. Ligou pro meu contador, pro fornecedor de vinhos. Diz que vai nos afundar se não te mandarmos embora." Lucas se acomodou na cadeira de plástico dura, os músculos das costas tensos como cordas de navio. Ele não piscou, os olhos fixos no homem, lembrando das noites em alto mar,
quando interrogava subordinados com o mesmo olhar firme. Aos 38 anos, após anos de fuzileiro naval, ele sabia ler fraqueza nos gestos, o jeito como Alfredo evitava contato visual, tamborilando os dedos na mesa de mogno. Eu fiz o que qualquer um faria pela família, seu Alfredo. Aquele tapa foi em público, na minha irmã grávida. Se demitir por isso, perde o respeito da equipe toda. E os clientes? Eles viram, vão falar. Roberto interveio limpando a garganta. O chefe tem razão. O Lamaré é conhecido pela qualidade, não por covardia. Mas o Ramos constrói os novos hotéis na orla. Se ele boicotar, perdemos contratos. Talvez uma suspensão, Lucas. 2 semanas sem salário para acalmar as águas. Você volta quieto e a gente esquece. A proposta pairou no ar, amarga como o caldo de peixe azedo que Lucas descartava na cozinha. Ele pensou em Clara, no hematoma que ela descrevera por telefone, no ultrassom que mostrava o bebê como uma promessa frágil. Pensou também no aluguel do quartinho nos fundos, nas contas da mãe que ainda pagava em parcelas atrasadas. Suspensão é o mesmo que demissão disfarçada, rebateu ele, a voz baixa, mas cortante. Eu não volto para lamber botas de abusador. Se é para sair, saio de cabeça erguida. Mas aviso, sem mim, seus pratos viram fast food de shopping. Alfredo bufou, apagando o charuto no cinzeiro de cristal. Seus olhos, pequenos e calculistas, mediram Lucas como se fosse um ingrediente caro demais. Ele crescera no subúrbio de Campo Grande, subindo de lava-louças a dono de rede de bistrôs, e odiava confrontos que cheirassem a favela. Tá bom, herói. Demissão com indenização mínima. Assina aí e some. Mas não espalha que foi por causa do Ramos, ou eu nego tudo. Ele deslizou um papel pela mesa, a caneta rolando como uma sentença. Lucas pegou a caneta, mas hesitou, o peito apertado. No bolso, o celular vibrou. Uma mensagem de Pedro. Meu tio PM disse que pode investigar o tapa. Tem vídeo do salão, o garçom gravou. Uma faísca de esperança acendeu. Ele assinou rápido, levantando-se sem uma palavra, o corpo rígido de raiva contida. Roberto o seguiu até a cozinha, batendo no ombro. Desculpa, Lucas, mas olha, eu te recomendo pro boteco da praia lá em Ipanema. São amigos. E pra Clara. Diz que a gente torce por ela. A cozinha agora era um caos organizado de fim de expediente. Panelas esfriando, o vapor dissipando-se como fumaça de batalha. Lucas trocou o avental por uma jaqueta velha, os braços tatuados expostos ao ar fresco da noite que entrava pela porta dos fundos. Ele saiu para a rua, o barulho da Avenida Atlântica o envolvendo. Buzinas de táxis, risadas de grupos em quiosques, o cheiro de coco queimado de uma barraca próxima. Caminhou até o ponto de ônibus, o vento salgado bagunçando seus cabelos curtos, e pegou o 415 para a Barra da Tijuca. Não contaria a Clara da demissão ainda. Ela tinha o suficiente. Em vez disso, parou em uma lanchonete simples na saída de Copacabana, um boteco com mesas de plástico e ventiladores rangentes, onde pediu um pastel de camarão e uma cerveja gelada. O garçom, um carioca magro com sotaque forte, comentou o tempo. Vai chover forte essa noite, hein? Como a vida, às vezes. Enquanto mastigava o pastel crocante, Lucas ligou para um antigo companheiro da Marinha, o sargento Oliveira, agora na Polícia Militar. Fala, capitão, preciso de um favor. Meu cunhado, um tal Eduardo Ramos, bateu na minha irmã grávida. Tem vídeo, pode dar uma olhada? Oliveira riu do outro lado, a voz rouca de anos de cigarro. Ramos? O construtor? Difícil, mas eu vejo o que rola. Manda o vídeo. E cuida dela, hein? Irmãos são para isso. Do outro lado da cidade, no apartamento da Barra, Clara se movia devagar pela sala ampla, o sol poente refletindo na lagoa lá embaixo como um espelho quebrado. O médico do hospital da Lagoa a encaminhara para uma psicóloga em um centro de apoio na Gávea, um prédio discreto com paredes pintadas de azul suave e cartazes de empoderamento nas paredes. A sessão fora exaustiva. A terapeuta, uma mulher de 40 anos chamada doutora Renata, com óculos redondos e voz calma como uma brisa de outono, a fizera reviver o tapa, os anos de silêncios, o medo de perder o bebê. Você não é culpada, Clara. Abuso não é amor.
Temos abrigo temporário, advogados especializados. Seu irmão é um apoio. Use isso. Clara chorara, o corpo tremendo na poltrona acolchoada, mas saíra com um folheto e um número de emergência, sentindo as correntes se afrouxarem pela primeira vez. Eduardo chegara em casa mais cedo, o terno amarrotado de uma reunião tensa na construtora, onde rivais questionavam seus projetos na orla. Ele a encontrou na cozinha, preparando um chá de camomila, e parou na porta, o rosto suavizado por um esforço visível. Amor, como foi o médico? O bebê tá bem? Sua voz era baixa, quase gentil. Mas Clara viu o cálculo nos olhos, o medo de que ela contasse a alguém. Ela assentiu, virando-se para a pia de granito, as mãos firmes no copo quente. Tá tudo certo, mas Eduardo, o que rolou ontem não pode se repetir, pelo bebê. Eu contei pro doutor sobre o estresse, mas se piorar. Ele se aproximou, abraçando-a por trás, o cheiro de cigarro misturado ao perfume. Eu sei, eu errei. O trabalho tá me matando, esses projetos na Rocinha pressionando para desapropriar. Mas eu te amo, Clara. Vamos esquecer o teu irmão, ele só complica. Amanhã eu marco uma viagem para Búzios, só nós dois. As palavras soavam como uma trégua falsa, e Clara se enrijeceu, sentindo o braço dele como uma coleira. Ela se soltou gentilmente, indo para o quarto. Talvez, murmurou, mas por dentro a decisão amadurecia. Ligaria para Lucas à noite, pediria que viesse. O ônibus de Lucas chacoalhava pela linha amarela. O trânsito noturno um rio de faróis vermelhos, passando por favelas iluminadas por lâmpadas improvisadas e outdoors de luxo que prometiam o impossível. Seu celular tocou. Clara. Irmão, a psicóloga me ajudou. Eu vou sair dessa. Mas e você? O restaurante? Ele hesitou, o coração apertado pela demissão fresca. Tô bem, mana. Acabei de sair do turno. Amanhã a gente se vê. Eu pego você e o bebê para um café na praia. Sem ele saber. Ela riu baixinho, um som raro e leve. Combinado. Obrigada por tudo, Lucas. Você me salvou ontem. Enquanto desligava, a chuva começou a cair, tamborilando no teto do ônibus, como lágrimas acumuladas. Lucas encostou a cabeça no vidro embaçado, vendo as luzes da barra se aproximarem. A demissão doía, mas a rede de apoio, o aprendiz, o sargento, a terapeuta, tecia uma força maior que o poder de Eduardo. Naquela noite, ao chegar ao quartinho vazio, ele preparou um miojo simples, o vapor subindo como uma promessa. O confronto final viria, mas agora, com Clara ao lado, ele não recuaria. Lá fora o rio chovia forte, lavando as ruas como se preparasse o terreno para uma nova aurora. A chuva da noite anterior deixara as ruas da Barra da Tijuca reluzentes, poças refletindo as luzes dos postes como espelhos partidos sob o céu cinzento da manhã. Clara acordou cedo, o corpo pesado pela gravidez avançada, mas com uma clareza que não sentia há meses. O apartamento de cobertura, com suas paredes de vidro e móveis importados, parecia agora uma jaula estéril, o eco dos passos dela no mármore amplificando a solidão. Eduardo ainda dormia no quarto adjacente, o ronco baixo misturando-se ao som distante do tráfego na Avenida das Américas, onde carros apressados cortavam o caminho para o centro da cidade. Ela se vestiu devagar, um vestido solto de algodão que não mais disfarçava a barriga de 7 meses, e preparou uma mala pequena, roupas básicas, o ultrassom do bebê, o folheto da psicóloga. O hematoma na bochecha havia amarelado, mas a marca interna era mais profunda, uma ferida que sangrava a determinação. Enquanto dobrava as peças na mala, seu celular vibrou na mesa de centro de vidro. Era Lucas, a voz firme do outro lado da linha carregada pelo ruído de um ônibus lotado na saída de Copacabana. Mana, tô a caminho. O sargento Oliveira viu o vídeo. Ele vai registrar um boletim na delegacia da mulher na Tijuca. Não é prisão imediata, mas pressiona o teu marido. Eu chego em meia hora. Fica pronta, mas não briga antes, a gente sai quieto. Clara assentiu para si mesma, o coração acelerando como o pulsar das ondas na praia. Tô com a mala. Ele acha que eu vou para consulta de rotina no hospital. Mas, Lucas, e o teu emprego? Você não me contou tudo ontem.
Uma pausa, o som de buzinas abafando a resposta dele. Lucas, apertado no banco do 233, sentia o cheiro de chuva e suor dos passageiros, o vidro embaçado, riscado por dedos impacientes. A demissão do Lamaré ainda doía como uma queimadura fresca, mas ele não carregaria isso para ela agora. Resolvi, mana. Novo emprego em Ipanema, no Boteco da Praia. Roberto me indicou. Começam na semana que vem. Foco em você e no neném. Eu te busco na portaria. O porteiro não vai estranhar um irmão visitando. Ela desligou, olhando para o quarto onde Eduardo se mexia na cama king size, os lençóis de seda embolados ao redor de seu corpo nu. Anos de casamento piscaram em sua mente. As viagens para a Costa Verde, os jantares em iates ancorados na enseada de Botafogo. Mas também as noites de gritos, ecoando pelos corredores vazios. O medo de que o bebê ouvisse. Chega, sussurrou ela, fechando a mala com um clique definitivo. Desceu as escadas da cobertura, o elevador privativo descendo suave como uma descida ao desconhecido, e parou na portaria climatizada, onde o porteiro, um homem de meia-idade com uniforme impecável, acenou com um sorriso rotineiro. Bom dia, dona Clara. Tá indo pro médico? Sim, consulta rápida, mentiu ela, o sorriso forçado, enquanto o sol filtrava pelas palmeiras do jardim interno, iluminando as fontes borbulhantes que pareciam zombar de sua fuga. Lá fora, o ar úmido carregava o cheiro de terra molhada, misturado ao escapamento dos carros na avenida. Lucas estacionou o Fiat velho, um carro de entregas que pegara emprestado de um aprendiz, o motor tossindo ao parar. Ele saiu, os músculos definidos sob a camisa simples, a tatuagem da âncora visível no braço, ao erguer a mão em saudação. Clara correu para ele, o abraço apertado fazendo o bebê se mexer entre eles. Meu Deus, irmão, obrigada. Eu não aguentava mais. Ele pegou a mala, jogando-a no porta-malas com cuidado, e abriu a porta para ela. Entra, a gente vai pro abrigo na Gávea que a doutora Renata indicou. É temporário, com médicos e tudo. O Oliveira disse que o vídeo do tapa é prova suficiente para medida protetiva. O Eduardo não pode se aproximar. E se ele tentar, a PM tá de olho. O carro seguiu pela avenida, passando pelos condomínios luxuosos da Barra, onde piscinas infinitas se estendiam como promessas vazias, e entrando no túnel Zuzu Angel, que os levava para o lado mais verde da cidade. Clara olhava pela janela, as lágrimas escorrendo silenciosas enquanto viam os morros da Rocinha se aproximarem ao longe. As lajes coloridas, um lembrete de raízes que nunca morriam. Ele vai surtar quando acordar e me procurar. Tem advogados, contatos na Polícia Civil. E o bebê. É dele também. Lucas apertou o volante, os nós dos dedos brancos, mas a voz saiu calma, forjada em anos de comando no mar. O bebê é nosso. Família é sangue, mana, não dinheiro. Lembra da mãe? Ela aguentou o pai por nós, mas partiu forte. Você vai ser assim. Eu cuido de tudo. Emprego novo, aluguel pro abrigo. O Pedro, do Vidigal, me arrumou um contato para creche gratuita quando o neném nascer. E o seu Alfredo ligou ontem à noite arrependido. Disse que o boicote do Eduardo não colou, que os clientes perguntaram por mim. Talvez eu volte pro Lamaré em 1 mês. Ela riu baixinho, um som liberador limpando o rosto com a manga do vestido. O trânsito na saída do túnel era um emaranhado de motos e ônibus, o cheiro de pão fresco de uma padaria de esquina invadindo o carro aberto. Você sempre foi o forte, Lucas. Na marinha, nas cozinhas. Agora é minha vez. Vou estudar, talvez voltar para a dança que eu amava. Pelo bebê, para ele não crescer vendo isso. Chegaram ao abrigo na Gávea por volta das 10, um prédio discreto em uma rua arborizada, com jardim interno e portão de ferro que se abriu após uma chamada rápida para a doutora Renata. A terapeuta os recebeu na entrada, os óculos redondos brilhando sob a luz filtrada pelas árvores, e abraçou Clara como uma velha amiga. Bem-vinda, querida. Aqui é seguro. Temos advogada especializada em pensão alimentícia e guarda. Seu irmão pode ficar para o almoço. A cozinha é comunitária, mas acolhedora. Dentro, o lugar era simples, mas quente.
paredes pintadas de tons pastéis, mesas compartilhadas onde outras mulheres conversavam baixinho. Algumas com crianças no colo, o ar cheirando a arroz e feijão cozinhando. Uma delas, uma morena de uns 30 anos chamada Sofia, com cicatrizes no pulso de tentativas passadas, se aproximou de Clara. Primeira vez? Meu ex era gerente de banco, batia por ciúme, saí com nada, mas aqui me deram curso de manicure. Você vai ver, a gente se apoia. Quer chá? Clara assentiu, sentando-se com Lucas em um sofá gasto mas confortável. O peso da mala aliviado. Elas trocaram histórias. A de Sofia com noites em abrigos da Lapa, a de Clara com o luxo que virara prisão. E pela primeira vez, Clara sentiu o calor de uma rede verdadeira, não de ouro falso. Lucas observava, o peito inchado de orgulho, e quando a advogada chegou, uma mulher enérgica de terninho prático, ele saiu para o jardim ligando para o sargento Oliveira. Tá rolando, sargento, ela tá segura. O vídeo ajudou? Sim, rapaz. Boletim na delegacia. O Ramos foi notificado. Veio furioso, mas a juíza deu a medida protetiva na hora. Ele paga pensão provisória e não se aproxima. Bom trabalho. Ex-fuzileiro como você sabe lidar com tempestades. Horas depois, enquanto o sol da tarde aquecia o jardim, com pássaros chilreando nas árvores de ipê, Eduardo apareceu na portaria do abrigo, o rosto vermelho de fúria, 2 advogados ao lado como cães de guarda. Mas o porteiro alertado chamou a PM, e 2 policiais, um deles conhecido de Oliveira, o barraram friamente. Senhora Ramos não quer contato, senhor. Ordens judiciais. Vai embora ou leva multa. Eduardo gritou do portão, a voz ecoando pela rua tranquila. Clara, isso é loucura. Volta para casa pelo bebê. Eu mudo, juro. Mas ela, da janela do 2º andar, só observou, a mão na barriga, Lucas ao lado com o braço protetor sobre seus ombros. As lágrimas vieram, mas de alívio, não medo. Sofia trouxe um copo d'água, e a terapeuta murmurou. Você escolheu a si mesma. Isso é o começo. Naquela noite, no quartinho improvisado do abrigo, Clara adormeceu com o som de risadas distantes das outras mulheres, o bebê chutando suave como uma batida de dança. Lucas, de volta ao seu canto em Copacabana, preparava o currículo para o novo emprego, o mar rugindo lá fora como um aplauso. Eduardo, sozinho no apartamento vazio, bebia uísque olhando a lagoa escura, o poder rachado pela primeira vez. A cidade seguia com seus contrastes eternos, praias douradas e morros resilientes, mas para Clara e Lucas, a aurora trazia liberdade, tecida de solidariedade e coragem humana. O bebê nasceria em um mundo de esperança, não de sombras,